Ela é reconhecida como sendo a quinta de todas as artes. Encanta e enobrece o coração daqueles que se apresentam aos que assistem e ainda dá vida a personagens de papel, com suas histórias e particularidades. O teatro é onde tudo pode acontecer, desde a magia dos palcos ao surpreender da plateia. Contudo, teatro não é somente isso. Você sabe o que acontece nos bastidores de uma peça de teatro? Não é tão fácil quanto se imagina. Por isso, a gente veio mostrar para vocês o que acontece por detrás das cortinas. Faltando apenas 4 horas para o espetáculo começar, a preparação já estava a todo vapor. Colocação de palco, testes de áudio e iluminação, arrumações de última hora para o conforto do ator e do espectador. A montagem do cenário é sempre muito bem elaborada, utilizando tecnologias e mão de obra capacitada. Afinal, uma peça não se monta sozinha. E a montagem do cenário, não tem cenário que é difícil, tem outros que não, é praticamente rapidinho, a gente faz e desmonta rapidamente. Quando tem 3 ou 4 espetáculos durante o dia, a gente tem mais um pouco de correria, enquanto não, é tranquilo, como você viu aqui. Mesmo tendo a sua importância ao oferecer recursos de ambientação na hora da encenação, o cenário não é primordial para o bom desempenho de uma história, como conta Carmen Sanches, produtora e adaptadora de peças teatrais como As Filhas da Mãe, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo e o musical Os Três Porquinhos. Me faça feliz. Eu falo assim que o importante não é o cenário, sim a cenografia. Cenografia engloba tudo, né? O cenário, a luz, a sonoplastia, os atores. Então é importante o conjunto. Às vezes eu já assisti espetáculos maravilhosos que não tinha nada no palco, só que os atores, o som, a luz fazia uma grande diferença. Então eu acho que é um conjunto. O cenário não é importante, eu acho que no teatro. Faz parte, mas não é fundamental. Além de musicais infantis e comédias, Carmen também assina a adaptação de grandes romances da literatura brasileira, como Tio, de José de Alencar, e Capitães de Areia, de Jorge Amado. Ela ainda nos relata a importância de uma boa adaptação e o cuidado que se deve ter ao passar uma história de um meio para o outro. A primeira função, acho que a mais importante, é não estragar a história ou fugir da história. Deixar os elementos que são importantes, das informações principais, isso tem que se manter, ainda mais num espetáculo literário. Porque a preocupação é para os alunos que vão prestar o vestibular. Então, assim, eu não posso trocar, eu tenho que contar a história original. Então, o cenário tem que ser o mesmo, acontece na Bahia, o ano é o mesmo, tem que ser nos mínimos detalhes. Considerada como o maior centro urbano do país, a cidade de São Paulo oferece aos seus moradores variadas opções de entretenimento e lazer. O Teatro Bibi Ferreira é um grande exemplo disso. Sendo ele o mais antigo da capital paulista, foi fundado ainda na década de 1930, tendo em seu palco diversas peças e atores de renome, que encantaram gerações de fãs. Dessa maneira, em 2010, Luigi Francesco assumiu a administração do Bibi Ferreira, com o propósito de mudar a imagem do teatro. Desde então, ocorreram diversas revitalizações em todos os setores, desde o palco até os bastidores e camarins. Eu acho que o teatro hoje ele está com uma nova cara, ele está com uma nova face, as pessoas estão vindo para cá, estão gostando pela limpeza, pela qualidade do ar, pela qualidade de atendimento. O palco hoje é um palco de madeira, madeirão mesmo, só para você ter noção, eu coloco um caminhão aí em cima e ele não afunda. O teatro está bem cuidado, é um teatro que hoje eu posso dizer que todo o sistema de segurança foi revitalizado, o teatro não tinha antigamente detector de fumaça, luz de emergência, alvará, essas coisas todas. Hoje o teatro tem tudo. O
teatro hoje conta com uma média de público de 4.000 espectadores por semana, sendo eles divididos entre visitantes pagantes e convidados, todos distribuídos em uma sala de 300 lugares para 14 espetáculos, que atualmente são exibidos no local. Para manter o volume e fidelidade de seu público, Luigi investe na busca de boas produções, visando sempre a qualidade da peça em seu roteiro, direção e corpo de atores, oferecendo e propagando cultura. Então esse é meu trabalho, fazer cultura. A construção de uma obra teatral não é uma tarefa fácil. Desde o surgimento da ideia do roteiro até a personificação de cada personagem em suas essências, é necessária muita atenção, disciplina, criatividade e principalmente trabalho de equipe, passando por etapas até o momento de sua exibição. Ele cria uma ideia, ele desenvolve personagens, ele cria um roteiro, aí ele busca uma pessoa como eu, como um produtor cultural, e aí a gente faz um acordo para que a gente possa produzir aquele texto. O que a gente faz com aquele texto? A gente procura um diretor, né? Procura um diretor, vamos conversar, vamos selecionar os atores. Aí, conclusão, a gente acaba dando vida àquele papelzinho que estava escrito. Então a gente cria, na verdade, os personagens, os atores acabam criando personagens em cima daquele texto. E aí sim é feito todo um ensaio, toda uma busca de patrocínio, um desenvolvimento, um estudo mesmo, para que isso entre, para que a gente possa encenar isso com uma qualidade. São horas para se montar o palco, fazer os testes de som e iluminação, figurino, maquiagem e encenação. Tudo isso estando sempre em harmonia com a ideia do texto a ser apresentado, tomando cuidado com estereótipos e exageros. Tarefa essa do diretor, que lapida a peça teatral para que nada saia do seu devido contexto. O diretor harmoniza a cena para a função do espetáculo. E ele serve a função de fazer o público entender a história. O que quer se dizer com aquilo que está se montando, né? Toda peça tem que ter uma mensagem, tem que passar uma ideia, tem que dizer alguma coisa. O diretor vê com os olhos de toda a plateia que vai assistir aquilo. Tem que ser coerente com o que está vendo e você não pode fugir do tema do livro. Com todos os ajustes e harmonização, enfim começa o trabalho do ator, vestir o personagem que lhe foi entregue e se transformar nas 1000 faces que seu talento permite. A partir do momento que ele faz a criação, que ele começa a dar a vida ao personagem, ele vai trazer o trejeito do personagem, ele vai criar aquela coisa, o que ele come, o que ele dorme, o que ele faz, o que ele não faz, ele vai criar a identidade dele. Depois que ele criou a identidade dele, fica muito mais fácil para ele interpretar. É muito bacana isso. Eu como ator, eu costumo dizer que meus personagens ficam tudo em um cabide, né? Cada vez que eu visto a roupa, eu vou vestindo os personagens, né? É mais ou menos isso. É um cabide, né? A gente cria uma história em cada roupa que a gente veste. No espetáculo da noite, Capitães de Areia, romance de Jorge Amado, escrito em 1937 e que retrata a vida de jovens abandonados nas ruas da cidade de Salvador, os atores interpretam diversos personagens ao longo de toda a história e contam como é que funciona essa mudança de personalidades em tão pouco tempo. É uma mágica, porque você tem que ser rápido, pensar rápido, se trocar rápido e quando estiver aqui, trazer toda uma emoção diferente da que passou. Você sair de um personagem de um garoto de 12 anos e para ir para um padre que aparentemente tem uns 30 anos. Então, a adrenalina de uma criança de 12 anos, né? Está quase 100% para você trazer para coisa zen, que é o padre, aquele momento zen. Então, no momento, isso para mim foi bem difícil. O que mais me dá o gancho na mudança, assim, para mim é o figurino. Eu faço uma prostituta toda glamurosa para depois fazer uma velha toda caquética que enche o saco das pessoas. Para depois fazer uma mãe de santo, que é uma religiosa. A minha primeira é a prostituta. Então, quando eu coloco o figurino da prostituta, então já vem tudo aquilo que eu já estudei, o que eu criei para ela. E aí, quando eu saio, eu entro de negrinha. Então, geralmente, eu já estou na coxinha e estou vendo a cena antes, o que está acontecendo na cena. Então, aquilo já me dá um gancho para ainda mais entrar de negrinha.
Mas hoje não, como eu venho antes e concentro bastante, eu consigo fazer esse trabalho, trazer esse momento de êxtase para o momento zen. Mas é bem complicado se você não está bem preparado para isso. Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que estar pronto, você tem que estar afiado para fazer essa diferenciação. Senão não rola. Você tem que ter estudado. Não é só chegar, decorar e tchum, entendeu? Você tem que saber o que é aquela velha, o que é aquele moleque, o que é aquela mãe de santo. Vitor de Mello protagoniza a história de Jorge Amado, incorporando Pedro Bala, líder dos Capitães de Areia. No palco, o ator não troca em momento algum de personagem, porém ainda assim sente uma determinada pressão, já que quase não sai de cena. O Pedro quase não sai de cena, então eu sinto um peso muito grande, porque a gente também tem que carregar um pouco, vir todo mundo nas costas. Onde que eu realizo o trabalho sozinho? Não, longe disso, mas é um pouco pesado, né? Você tá com o personagem principal, você tem que estar o tempo todo mantendo a energia, você quase não tem uma saída na coxia, por exemplo. Mas eu me divirto muito fazendo, gosto muito de fazer, acho o Pedro Bala um personagem incrível. Em dia de espetáculo, tudo começa mais cedo, desde a própria arrumação do estabelecimento até a preparação de figurino e exercícios de corpo e voz. Assim, sempre o ator tem que chegar umas 2 horas antes para isso, justamente para isso, para ele estudar novamente. Todo dia ele estuda o ambiente para que ele entre e faça um bom espetáculo. Eu tento me programar sempre um dia antes, assim, para colocar todas as coisas na minha mochila, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu trago. Eu costumo fazer, eu tenho um pouco de barba, então o diretor pede para que a gente tire, para que a gente fique com mais aparência de menino ainda. No teatro você tem que fazer uma maquiagem mais forte, porque a luz, tudo o que é forte aqui, para eles lá no fundo, é fraco. Me preparo, a gente faz alongamento, faz preparação de voz, faz tudo isso. Já dá uma olhada no figurino para ver se está tudo em ordem, já coloca no posicionamento de entrada, já começa a definir como que ele vai andar no palco para que ele possa, ele faz um ensaio técnico, né? Às vezes rola até umas músicas um pouco de axé, de Bahia, uns sambas assim, meio de lá. Aqui no camarim mesmo, aqui no camarim a gente ficou ouvindo algumas coisas pra gente dar uma entrada nesse clima, a gente faz aquecimento, tudo pra gente entrar bem focado. Tem toda essa coisa de preparar, ver se o olho tá combinando, né? Se a peruca ficou legal. Você tem que cuidar, né, de tudo que te é oferecido para que você faça um bom espetáculo. E o mais importante, que o público saia satisfeito. Um dia de hoje, por exemplo, desde a abertura do teatro, você tem todo o trabalho, tem a limpeza do teatro, tem o recebimento da bilheteria, o recebimento dos telefonemas, e aí começa-se todo um trabalho para estar fazendo um bom espetáculo aqui no palco. E depois de horas a fio preparando tudo à volta para o espectador, finalmente começa a peça, com direito a uma magnífica trilha sonora, iluminação ambiente, alegrias, tristezas e emoções de personagens memoráveis, que fazem a plateia se surpreender a cada momento vivido, mesmo que esse dure tão pouco tempo e que seja repetido mais tarde, em mais um novo espetáculo de arte e vida. Afinal, cada espetáculo é único e deve ser saboreado como se fosse o último.